Vamos ler em Lucas capítulo 13, versículo 22. Novamente, diz assim: E percorria as cidades, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do oriente, do ocidente e do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, nós lemos esta palavra do Senhor, dita, pregada, falada, pronunciada por Jesus Cristo, o nosso grande mestre, o nosso Senhor. É interessante, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele tinha uma visão do reino de Deus diferente da visão que os judeus tinham do reino de Deus. Na concepção dos judeus, o reino de Deus se manifestaria logo, de forma física, de forma com poder, com autoridade física, com a manifestação firme do braço do homem. Deus se manifestaria através do Messias, segundo os judeus, para tomar o poder de repente, com força, com veemência, libertar o seu povo do poder dos inimigos de seu povo e fazer com que eles, a partir daquele momento, começassem a governar sobre os seus inimigos, a mandar no mundo, a ter todo o poder em suas mãos, diferentemente de Roma, em oposição ao poderio de Roma, dominando sobre todos os seus inimigos, com o seu Cristo, com o seu Messias. Mas Jesus, a visão dele era a visão de que o reino de Deus, ele não ia se manifestar. O reino de Deus, ele já estava manifestado. Jesus Cristo disse que certa vez que o reino de Deus, ele já estava no meio dos judeus. Alguém não iria dizer assim: o reino de Deus está ali, estaria acolá. Jesus disse: ele já está no meio de vós. Porque, meus irmãos, a partir do momento que Jesus Cristo começou a pregar, a partir do momento que Jesus começou a ensinar a palavra, e as pessoas começaram a se submeter aos seus ensinamentos, a palavra de Deus, o reino de Deus já estava entre os homens. Deus já estava governando no coração dos homens.
Então alguém chega com essa pergunta aqui para Jesus: Senhor, são muitos os que se salvam, são muitos os que receberão ou recebem. A pessoa pergunta no presente: são muitos os que se salvam? E Jesus respondeu a eles. O que Jesus disse? Jesus disse a eles que eles deveriam se esforçar para entrar pela porta estreita, se esforçar para entrar no reino de Deus. Apesar de Cristo, apesar do Senhor, Ele receber todos em seu reino, apesar dele estar de braços abertos para receber todas as pessoas que procurassem o Senhor. Afinal de contas, em um ensinamento passado que nós trouxemos aos irmãos, nós falamos sobre quando ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados. Então o Senhor, ele está aberto a receber todas as pessoas. O Senhor, ele está aberto a receber todos os pecadores. O Senhor está aberto a receber todos os homens, todas as mulheres, sejam ricos, sejam pobres, sejam homens de posição, sejam homens que não têm uma grande posição. O certo é que o Senhor está disposto a receber todos os homens em seu reino. Aleluia! Mas, meus queridos e amados irmãos, a porta, a oportunidade é grande, a mensagem é estendida a todos, o convite é estendido a todos, mas há regras, há princípios a serem obedecidos, há normas que deverão ser seguidas para poder entrar neste reino do Senhor, para poder fazer parte deste reino de Deus. Aleluia! A igreja recebe todos. Muitos frequentam a igreja, muitos entram na igreja com suas Bíblias, com seus livros, para fazer parte do culto. Pessoas que são crentes, pessoas que não são evangélicas ainda, pessoas que já estão há 20 anos na igreja, pessoas que estão há um ano e meio na igreja. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, que tem pessoas que estão há 20 anos na igreja, estão há 30 anos na igreja, mas será que eles estão fazendo parte do reino de Deus? Será que eles estão tendo parte neste reino do Senhor? Há pessoas que estão há um ano na igreja, e muitas das vezes ele tem uma posição no mundo espiritual, neste reino de Deus, mais elevada, mais digna do que alguém que já está há 30 anos na igreja. Não estou falando de posição ministerial, não estou falando de posição de cargo na igreja, de jeito nenhum, e nem de louvação dos homens. Estou falando de uma posição no mundo espiritual. Jesus disse no versículo de número 24: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus, quando ele dá essa declaração, ela é uma declaração que ela tem vou dizer assim, uma expansão muito grande, porque ela pode abranger até mesmo os tempos proféticos que hão de vir, que vai chegar o tempo em que muitos procurarão entrar, mas não vão conseguir, porque a porta da graça se fechou. Mas, meus queridos e amados irmãos, antes disso, Jesus, ele deixa a exortação à igreja, aos homens, aos cristãos, à humanidade, à sociedade. Olha, nós vivemos numa sociedade onde ela é cristã,
mas é uma sociedade cristã que não segue os ensinamentos do Senhor Jesus. Nós vivemos uma sociedade cristã onde as pessoas vivem passando por uma porta larga. Jesus disse que a porta larga, muitos entram por ela. A maioria das pessoas passam por ela. Por quê? Porque é uma porta em que tudo é permitido. Numa porta larga tudo se passa, não é? Numa porta grande se passa uma geladeira grande, se passa um banco de igreja, se passa todo tipo de coisa, passa uma moto, passa até um elefante, dependendo do tamanho da porta. Mas uma porta estreita não. A porta estreita, a pessoa tem que se enquadrar para passar por ela, tem que se ajeitar, tem que fazer o jeitinho, tem que tomar a forma necessária, diminuir o espaço, tirar aquilo que está passando para poder passar por esta porta. Então Jesus ele compara o reino de Deus, a entrada do reino de Deus, esta passagem dessa porta estreita. O homem tem que se desfazer de muitas coisas para entrar no reino de Deus. E quando Jesus ele está falando isso, ele não está de porta, ele não está falando de um espaço físico. Ele está falando com um significado espiritual, um simbolismo de que tem que se diminuir, de que tem que se reduzir, assim como tem que se reduzir e diminuir para passar por uma porta estreita, assim também no reino de Deus, Jesus é a porta. E para passar por Jesus, para receber a entrada no reino de Deus e fazer parte desse reino de Deus e tomar uma posição neste reino de Deus, tem que se enquadrar nos ensinamentos de Jesus, tem que se enquadrar na vontade de Deus. Alguém chegou para Jesus uma certa vez e disse: Senhor, eu quero te pedir, a mãe de Tiago e João, eu quero te pedir fazer um pedido, o Senhor, pois peça. E elas chegaram para Jesus e disseram: Senhor, eu quero que no teu reino, que este meu filho Tiago, ele se assente do lado esquerdo, e este meu filho João se assente do lado direito. Imagina a cara de Jesus olhando para um pedido desta mulher. Imagina os discípulos que estavam, eram 12, e aos 2 dizer: mamãe, peça lá para Jesus, quando ele terminar de dominar o reino, de fazer tudo que tem de ser feito, eu sentar à direita e o outro meu irmão aqui sentar à esquerda. Jesus disse: não vai ser assim. Os apóstolos ficaram encabulados, mas que coisa, esses dois camaradas, eu imagino, a Bíblia diz que eles se revoltaram de vir pedir para um sentar à direita, outro à esquerda, e nós, que seremos de nós? Todo mundo atrás de posição, todo mundo atrás de também um interesse. Não era só os 2 filhos de Zebedeu, os 2 filhos que estavam lá atrás dessa posição de jeito nenhum, eram todos os apóstolos. Só que os corajosos foram esses 2 que tiveram a coragem de falar com Jesus. E Jesus disse: não vai ser assim não. Eu não posso dar para vocês 2 esta posição. Isso está reservado pelo meu Pai a outras pessoas, a quem Ele decidiu dar, a quem Ele quer dar. Então, meus amados e queridos irmãos, quem são essas pessoas que estarão tomando os lugares no reino de Deus? Serão aqueles que passaram pela porta estreita, serão aqueles que se submeteram ao reino de Deus, à vontade de Deus. Jesus, ele disse uma certa vez, ele disse uma certa declaração:
Em Lucas capítulo 6, e versículo 46, ele diz assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem a minha vontade, e não fazem o que eu mando que vocês façam? Então o discípulo de Jesus, para tomar parte neste reino espiritual de Jesus, ele tem que se enquadrar naquilo que Jesus tem falado, ele tem que se enquadrar naquilo que Jesus tem ensinado. Tem muita gente que não quer abrir mão do orgulho, tem muita gente que não quer abrir mão do ódio, que não quer abrir mão da avareza, tem muita gente que não quer abrir mão dos desejos pecaminosos, dos pensamentos, dos olhares, para se submeter à vontade de Deus. E Jesus, ele está dizendo aqui na sua palavra: diminua para você poder passar pela porta que é estreita. A porta larga, segundo Jesus, ela leva à perdição, ela leva à condenação, ela leva à morte, e a maioria passa por ela. Mas aqueles que se diminuírem, aqueles que abrirem mão de seus apetrechos, eles vão se submeter à vontade de Deus. Muitos famosos por aí não querem abrir mão da fama. Pode ver, todo cantor famoso aí, praticamente que se converteu, que diz que se converteu ao Evangelho, passou um tempo na igreja, cantou algumas músicas evangélicas, e aí viu que não prosperou, voltou para o mundo, voltou para a música imoral, voltou para os antigos costumes. Atrizes, políticos que disseram que confessaram o Evangelho, mas não abriram mão do interesse de querer estar na mídia, de querer estar numa posição social, de querer estar na língua, na boca do povo. Essas pessoas, elas não entrarão no reino de Deus, elas não tomarão parte no reino de Deus. E o bom, meus irmãos, sabe o que é? É que aqueles que já decidiram por Jesus, aleluia, eles já estão tomando parte no reino de Deus. Você já tem uma posição no reino de Deus. Jesus, ele disse, o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Éfeso, ele diz que Cristo Jesus, quando ele toma a sua posição no céu, quando ele está na sua posição glorificado, a Bíblia diz que ele declara que ele se assentou nas regiões celestiais e também nos assentou juntamente com ele nas regiões celestiais. Ou seja, a posição espiritual que ele tem como Filho de Deus, ressuscitado, glorificado pelo Espírito Santo, pelo Pai, ele também nos deu uma posição espiritual neste reino de Deus, juntamente com o seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele faz, meus irmãos, quando ele faz essa declaração aqui Jesus, ele está fazendo um apelo. Jesus, ele está exortando e ele está fazendo um apelo quando ele diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita. Ele está dizendo assim: te esforça. Ele está dizendo assim, se for preciso dar o sangue, se for preciso dar a vida, se for preciso dar a fama, se for preciso dar o dinheiro, se for preciso abrir mão de muita coisa, abre mão, porque vale a pena entrar para este reino. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quantos aqui têm se esforçado em nome de Jesus? Levante sua mão aí e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Saiba, meu irmão, que o teu esforço não é em vão. Às vezes você tem pouca força, às vezes o cristão tem pouca força, às vezes ele se arrasta, às vezes ele cai, às vezes ele levanta de novo, ele continua caminhando, se esforçando. Eu quero te dizer que Jesus, ele está vendo a tua luta, Jesus, ele está vendo o teu esforço,
Santo. E o Espírito Santo, sabe o que é que vai acontecer? O crente verdadeiro, de coração puro, que se esforça para seguir a Jesus, para entrar pela porta estreita, sabe o que é que acontece? O Espírito Santo está dentro dele, o Espírito Santo observa ele, o Espírito Santo também sente as dificuldades dele, e quando ele tem um coração puro, disposto a seguir Jesus, sabe o que acontece? O Espírito Santo chega junto, ele é a nossa força, ele é a nossa fortaleza, ele é a nossa capacidade de nós lutarmos e entrarmos neste reino de Deus. O apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Quando Paulo fala isto, meus irmãos, ele está falando num contexto bem amplo. Ele não está falando apenas naquele contexto de prosperidade, fora de contexto, que as pessoas usam muitas das vezes esse texto bíblico para querer denotar que ele vai conseguir prosperar, que ele vai ter dinheiro, que ele vai ter tudo, que ele não vai cair, que ele não vai ser isso ou aquilo. Quando Paulo fala isto, meus irmãos, ele está falando mais num sentido espiritual, de que ele vai vencer o pecado, de que ele vai vencer, está vencendo o mal, de que ele está vencendo o pecado, de que ele está vencendo as tentações, de que ele está vencendo tudo. E por último, aleluia, sabe o que acontece quando ele fala este versículo? Ele está falando de que ele sabe conviver tendo riqueza, tendo pobreza, tendo tudo ou faltando todas as coisas. Aí ele diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o Paulo diz que ele é capaz de ser um homem próspero pelo Senhor que está com ele, quando ele declara isto, há muito tempo ele já venceu o pecado, há muito tempo ele já venceu as tentações, há muito tempo ele já venceu as ciladas do maligno que querem fazer com que ele não venha passar por esta porta estreita. Esta é a verdade da palavra do Senhor. Porfiai por entrar pela porta estreita, irmãos, é todo dia. A palavra de Jesus aqui: porfiai por entrar pela porta estreita. Isto aqui fala, sabe o que? Que é uma luta constante do cristão, é todo dia. Não é ontem, no passado, não é ontem que o crente lutou, que o crente se esforçou e hoje ele não se esforça mais. Não é hoje que ele luta e amanhã ele não vai lutar mais para fazer parte do reino de Deus. Não, é todo dia. A palavra de Jesus aqui está no presente: porfiai por entrar pela porta estreita. Se ontem o diabo tentou te derrubar, fazendo com que alguém fosse tentado a roubar, amanhã tu vai ser tentado de novo, ainda que não seja pela mesma coisa, e você está se esforçando para não cair, estará se esforçando para não renunciar a Jesus, para não ceder ao mal que quer derrubar, ao mal que quer tirar essa capacidade, esse passe do cristão de estar fazendo parte do reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Muitos procurarão achar e não conseguirão. Meus irmãos amados, vai chegar no tempo profético da revelação, do cumprimento das profecias, tempo em que muitas pessoas procurarão o Evangelho para o aceitar ou para ser admitido no reino de Deus e não conseguirão. Hoje muita gente está ouvindo o convite da salvação, da palavra, para entrar no reino de Deus, e muitas pessoas recusam. Não, irmão, eu não quero, hoje não, amanhã não, e tal, e recusa, mas depois de amanhã amanhece morto, amanhece sem vida. E agora, tem como entrar ainda? Não tem mais como. Muitos procurarão entrar e não conseguirão mais. A porta se fechou eternamente para esta pessoa. E o que Jesus diz mais na frente, meus irmãos? Na palavra ele diz: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta,
e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E respondendo ele, e vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, tu tens ensinado nas nossas ruas. Olha só, meus irmãos, olha só como é profundo. Jesus, ele fala de uma forma assim, que é tão real, é algo tão presente, apesar de ele ter dito isso há 2000 anos, mas é uma palavra que ela é tão presente, tão real. O crente que tem o Espírito Santo de Deus na vida, quando ele lê esta palavra, esta exortação, ela é presente, ela é contínua na vida dele, aleluia, porque ela tem um sentido, vou dizer assim, é exortação presente, mas um sentido futurístico, de que se nós não aceitarmos plenamente a vontade de Deus, se nós não nos submetermos, nós perderemos esta tão grande oportunidade que o Senhor nos deu, de poder entrar no seu reino, de poder fazer parte do reino do Senhor. Quando ele diz: procurarão entrar, e o pai de família cerrar a porta, sabe do que eu lembro? Eu lembro do tempo de Noé. A Bíblia diz que Noé passou muitos anos fazendo a arca, e certamente as pessoas tomaram conhecimento daquilo que Noé estava fazendo. Certamente alguém pode ter perguntado: Noé, o que tu estás fazendo? Estou fazendo uma arca. E para que esta arca, este barco, Noé? O Senhor disse que vai destruir este mundo com água, vai mandar muita água. Imagina as pessoas descredibilizando Noé, desfazendo de Noé. Ainda, meus irmãos, imagina as pessoas não acreditando na mensagem de Noé. Imagina essas mesmas pessoas que não acreditaram na mensagem de Noé, num determinado momento da sua vida, verem água caindo do céu. O que está acontecendo? Isso nunca aconteceu. É tanta chuva, é tanta coisa inundando, crescendo. Imagina as pessoas correndo para a arca de Noé para tentar se salvar, para tentar. Imagina elas batendo na porta da arca: Noé, Noé, abre-nos a porta. E esta porta não se abriu, e Noé não poder abrir a porta para eles. A Bíblia diz que o Senhor cerrou a porta da arca, trancou a porta da arca. Noé não podia abrir, não era permissão de Deus para ele abrir, para ninguém mais entrar, porque a palavra de Deus havia selado aquele momento. E agora, assim vai acontecer também com essa geração de pessoas rebeldes, que não temem a Deus, que não se submetem à vontade de Deus, que o mundo rejeita Jesus hoje. O mundo deixa Jesus de lado, o mundo abre mão de Jesus pelas drogas, pelos vícios, pelas riquezas, pelo poder, pela fama, por todas as coisas desta vida. Mas vai chegar o dia em que eles não terão esta oportunidade de ouvir Jesus fazendo o convite para eles, e eles poderem entrar e receber este convite e entrar neste reino de Deus. Mas você que se esforçou, você que renunciou, você que abriu mão do pecado, você que abriu mão de todas as coisas, que fez sacrifícios de coisas, você estará do lado de Jesus, tomando parte no reino de Deus. Meus queridos e amados irmãos, aqui quando Jesus ele declara estas coisas, as pessoas procurando ele no futuro, dizendo: nós temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Sabe o que eu lembro disso aqui? Isso aqui é uma exortação clara para a igreja. Como diz o nosso pastor presidente, pastor Caetano, não é tempo de parar de brincar de ser crente. É tempo de ser crente de verdade. Jesus ele está voltando, meus irmãos.
As coisas estão acontecendo no mundo, os sinais estão acontecendo, Jesus está voltando. Não é tempo de crente viver desmantelado, não é tempo de crente viver de qualquer jeito, não é tempo de crente viver duvidoso na fé, caindo na fé, fraco na fé. É tempo de estar fortalecido, é tempo de estar preparado, é tempo de estar em dia com Jesus. Porque a Bíblia diz que no momento em que nós menos esperar, no momento em que nós menos souber, porque aguardando nós estamos, esperando nós estamos, no momento em que a gente nem imaginar, a Bíblia diz que a trombeta de Deus vai soar, os mortos em Cristo ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos serão transformados e levados para o céu, num abrir e fechar de olhos. Então vamos vigiar, então vamos ter um compromisso com Jesus cada vez mais firme, cada vez mais duro, cada vez mais resistente, cada vez mais com o propósito de Deus estabelecido em nossas mentes e em nossos corações. O Senhor diz: digo-vos que não sei. O Senhor vai responder: de onde sois? Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Sabe o que é o conceito de iniquidade, meus irmãos? Na teologia, ele é diferente do conceito. Em determinado momento ele se confunde, pode ser utilizado com o mesmo sentido de pecado, mas ao mesmo tempo ele é utilizado com um sentido diferente do simples ato de ter pecado. Alguém que roubou uma coisa, alguém que roubou, alguém que se prostituiu, alguém que matou, alguém que fez algum mal, que odiou alguém, que não perdoou. Essa pessoa, ela pecou, mas ao mesmo tempo ela não está vivendo numa vida de iniquidade. No primeiro conceito da palavra iniquidade, ela apenas pecou. O conceito de iniquidade, ele é algo que vai mais a fundo. Ele fala de um tempo, de uma condição espiritual de rebeldia, de teimosia contra Deus, de insubmissão constante à vontade de Deus. É uma pessoa que sabe o que é o correto de se fazer, que o Senhor exorta ele, que o Senhor chama ele, que o Senhor repreende ele, que a palavra mostra para ele a verdade constantemente, e ele constantemente teima em fazer o que é mal, em fazer o que é o pecado, em fazer aquilo que é abominável, aquilo que o Senhor rejeita, que o Senhor não tem prazer. E infelizmente o mundo está cheio disso, porque eles estão transformando o pecado numa cultura. Eles estão transformando a cultura numa cultura pecaminosa. Estão transformando as práticas sexuais, estão transformando as práticas de prazer, estão transformando as práticas do poder, do dinheiro, de tudo, numa prática constante de pecar e de se rebelar contra Deus. Então o mundo vive num tempo, numa condição de iniquidade. Há muitos crentes também vivendo numa condição de iniquidade. Pessoas, crentes que são reincidentes, teimosos, e eles não conseguem abrir mão do pecado, eles não conseguem abrir mão da desobediência constante. E o que acontece, meus irmãos, que vai chegar o momento em que o Senhor vai pegar essas pessoas de surpresa. E o que acontece é que no momento em que não se espera, eles receberão de Deus, a porta da graça se fechará, e eles receberão de Deus a justa retribuição pelo seu estado de iniquidade e de rebeldia contra Deus. O Senhor
ele diz, meus irmãos, aqui: ali haverá choro e ranger de dentes. É quando a pessoa, naquele choro amargo, profundo, diante de uma situação que ela percebe que não tem mais situação para ele, que não tem mais volta, que não tem mais jeito, que não tem caminho de retorno. Eu assisti um vídeo, para me encerrar a minha fala nesta noite aos irmãos. Eu assisti um vídeo uma vez de um bandido que matou uma pessoa. Tinha, me parece que 2 pessoas e um bandido. O bandido correu atrás de uma pessoa para matar ele com uma faca. E aquela pessoa correu veementemente, terrivelmente. E quando a outra pessoa que na frente daquela pessoa percebeu que aquela pessoa vinha correndo porque tinha um bandido querendo matar ela, atrás dela, ela correu, se adiantou. A pessoa que estava correndo para o bandido não matar, virou a porta de um muro, e a pessoa que estava na frente viu primeiro, correu, e aquela pessoa, na sua rapidez e velocidade, ela fechou aquela porta daquele muro. E aquela pessoa que era para ser a vítima do ladrão que ele ia matar, correu, bateu na porta. Olha a agonia, bateu, e não deu de ninguém abrir para ela, porque a outra pessoa estava com medo de morrer. E aquele bandido pegou aquela faca, enfiou várias vezes naquela pessoa e matou ela, até depois ir embora. Imagina como foi a agonia daquela pessoa de se deparar com aquele momento: pá, a porta não se abre mais, e o inimigo está atrás de mim com a faca. Olha, meu querido e amado irmão, o inimigo quer te matar. Ele quer matar a tua alma, ele quer destruir o teu espírito. O pecado quer te levar para o inferno, mas a porta ainda está aberta. A porta da graça ainda está aberta. Você já passou por esta porta, você já é parte deste reino. Agora não perca esta oportunidade, não perca a bênção que o Senhor te deu. O inimigo não tem poder de fechar a porta, o inimigo não tem poder de te tocar, porque o Senhor não permite. Apenas uma pessoa permite, apenas nós permitimos, apenas você permite, apenas eu permito que o inimigo nos toque e tire a nossa vida. Mas eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, pela fé em Cristo Jesus, você não vai ser derrotado nessa peleja, você não vai ser derrotado nessa caminhada cristã para o céu. Você vai vencer em nome de Jesus. E ele diz: e há derradeiros que serão primeiros, e primeiros que serão derradeiros. Você vai vencer tanto, você vai ser tão vitorioso em Cristo Jesus, que você vai chegar até mesmo primeiro do que outras pessoas que chegaram antes de você no reino de Deus lá no céu. Você vai herdar lugares mais honrosos no reino de Deus, até mesmo melhores do que pessoas que têm posições até mais elevadas aqui na terra, no mundo, de pessoas que têm posições elevadas na igreja, de pessoas que conheceram o Evangelho primeiro do que você. A Bíblia diz: aqui há últimos que serão primeiros, e você vai ser recompensado e abençoado pelo Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Fiquemos com esta palavra em nossos corações, em nome de Jesus, conforme a graça de Deus. Amém.